Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho então sobre a faculdade de nutrição, como foi a minha experiência e um pouquinho sobre o meu intercâmbio para Portugal. Então eu fiquei 6 meses estudando na Universidade do Porto, vou falar um pouquinho sobre como foi esse período. Bom, eu fiz a minha formação na UFSPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e então só tem realmente cursos da área da saúde, tem nutrição, medicina, biomedicina, farmácia, fisioterapia, enfim. Então ela é uma universidade um pouco menor, mas é federal também, eu passei pelo Enem. A UFSPA não tem vestibular, atualmente a entrada é só pelo Enem mesmo. E eu passei o ano inteiro, né, do terceiro ano, em que a gente faz cursinho, enfim, me preparando para o vestibular de medicina, ou para, enfim, tentar numa faculdade de medicina pelo Enem. No meu vídeo anterior, em que eu falo sobre a minha história com a nutrição, eu expliquei um pouquinho dessa minha escolha pelo curso e como foi essa decisão, né, de trocar a medicina pela nutrição, o que me fez realmente ter essa decisão. E aí, bom, eu fiz todos os vestibulares ali no final do ano pra medicina, e aí ali por fevereiro, quando saiu a nota do Enem, a gente entra no SISU e lá e coloca, eu tinha a opção de colocar na UFSPA ou na URGS, né? Minha nota podia ir para as duas. E aí, por que eu escolhi a UFSPA? Número 1, por ser uma faculdade, uma universidade menor e voltada especialmente para a área da saúde, e isso também, e acho que por isso, enfim, a infraestrutura é muito boa. Parte de laboratórios, de cozinha, a própria, enfim, até o banheiro, sabe? É tudo muito bem estruturado. E foi um grande acerto essa minha escolha. Eu fui muito feliz na faculdade, assim. Claro que tenho minhas críticas, como sempre, passei meus perrengues, mas eu sou muito grata por ter estudado numa universidade federal. E os professores também maravilhosos. A UFSPA eu acho que tem um direcionamento mais para a área da pesquisa, né? Como toda, acho que universidade federal, talvez. A área da pesquisa e a área da saúde pública. Mas isso, enfim, me deu uma bagagem muito grande, acho que me desafiou muito, porque acho que as cadeiras que eu menos gostei foi estatística, como é que é aquela outra? Epidemiologia, redação acadêmica, essa parte assim, nossa, eu sofria. Porque eu gosto de entender do corpo humano, de lidar com gente, de entender sobre bioquímica, eu sempre gostei. Apesar de ser uma cadeira difícil, era algo que eu via mais sentido, sabe? A parte mais acadêmica, eu confesso que eu sofri um pouco, mas foi desafiador e faz parte da formação de um bom profissional da saúde. Então eu sou muito grata, né, pela UFSPA por ter puxado para esse lado. E a UFSPA também, eu percebo, assim, que é muito forte e muito boa a formação na parte mais humana do cuidado com a saúde. Se discute muito isso, né? O quanto os cursos da saúde são humanizados ou pensam só na questão biológica, só focam na doença. E a UFSPA já tem esse outro foco. Então, muito além de aprender sobre, enfim, a patologia e os mecanismos fisiológicos, de entender o contexto, de entender a saúde emocional, de entender o ambiente, a cultura, isso pra mim, assim, foi encantador. Eu lembro que teve uma cadeira que é saúde, nutrição e cultura, eu acho que é assim que se fala, enfim. E eu lembro que tinha aulas que meus olhos enchiam de lágrimas, assim, chegava a ficar emocionada, sabe? Então, se eu pudesse listar aqui pra vocês as cadeiras que eu mais gostei. Foi essa, de saúde, nutrição e cultura. Gostei muito de ciclos da vida, que a gente trata desde lá da gestação, aí depois ali o recém-nascido, introdução alimentar, aí criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Então, como seria, né, as condutas e algumas partes específicas da nutrição para essas faixas etárias, para essas populações. Psicologia para nutrição também, sempre gostei muito. Gastronomia, né, adorei, apesar de ter algumas chatices, assim, a prova de gastronomia parecia uma prova do MasterChef, mas eu gostei de aprender sobre isso. E nutrição e dietética também gostei muito, a gente aprendia a calcular dieta, muita gente era contra, não gostava, tinha que fechar perfeitamente. Eu vou confessar que eu reclamava, mas eu adorei, tá? Nutrição esportiva também, né? Não é à toa que depois ainda fiz PID dentro da área de nutrição esportiva. Meu TCC foi na área de nutrição esportiva, então meu TCC foi com suplementação de proteína e qualidade de vida em idosos.
PID, para quem não sabe, é Projeto de Iniciação à Docência. Então, a gente faz com algum professor, no caso, a professora de esportiva que me convidou para fazer com ela, em que a gente ajuda o professor a estruturar a disciplina. Então, criar ferramentas de aprendizado, de ensino. No meu caso, eu entrevistei alguns atletas, porque eu achei que faltava um pouco para trazer a parte prática, sabe? A gente aprendia muito a questão teórica, mas, e se chega um atleta que corre maratona, se chega um atleta que corre futebol, como é que são os treinos? Como é que deve ser o plano alimentar? Enfim, a hidratação. E aí, tudo isso, eu entrevistei alguns atletas e montei mais ou menos algumas ferramentas, mostrando como foi a entrevista, mostrando como foi a análise da planilha de treinos, essa parte assim. E um pouquinho do que eu fiz além da faculdade, então. Já falei a questão do PID, né? Também fiz iniciação científica na parte de pesquisa do Clínicas. Então, era um grupo de pesquisa voltado para neurobiologia. E a nossa pesquisa era um projeto de doutorado, era para compulsão alimentar, então tratamento de compulsão alimentar com os eletrodos e tal. Também foi bem legal, assim, eu aprendi mais sobre essa área, a gente depois até emendei um pouco quando começou a pandemia, e daí, claro, a gente não fazia mais as coletas, né, físicas, não, enfim, encontrava as pessoas, mas fazia reuniões online, escrevi um artigo de revisão, então isso me fez estudar essa área também e me agregou bastante. Também fui voluntária de um núcleo de pesquisa em saúde da UFSPA, que é o NUPESC, e aí foi bem legal, porque na época estavam fazendo uma pesquisa com crianças, acho que de 1 ou 2 anos, não lembro agora, e a gente ia até a casa das famílias, né, isso pré-pandemia, e aí media os bebezinhos, entrevistava a mãe, às vezes tinha que pegar 2 ônibus, 3 para ir, mas era uma tarde que, enfim, me preenchia com outras coisas, sabe? Eu via outra realidade, eu convivia com pessoas, eu, de certa forma, também ensinava e atuava como forma de prevenção, né? A gente conversava muito sobre sobre a introdução alimentar com a mãe, sobre não dar açúcar antes dos 2 anos, tudo isso. Então, eu gostei muito de participar, fui totalmente como voluntária, mas me agregou bastante. Bom, desde o início da faculdade, também tendo aqui o consultório da minha mãe, eu trabalhei com ela, né, como estagiária, e fazia materiais para os pacientes, alguns planos alimentares. Isso para mim foi maravilhoso, porque eu tive a vivência do consultório, né, desde o início. Então, eu sempre digo que o diet box dela é mais meu do que dela, porque eu que cadastrava alimentos, receitas, fazia simulação, deixava uns planos alimentares meio esquematizados. Então, aí mais pro final da faculdade, eu entrei na Autoridade Fitness, que é uma plataforma assim online de saúde, tem aí dentro disso tem a parte de exercício, tem a parte de yoga, e aí eu fui contratada inicialmente como estagiária. É que na fundação é bem difícil de validar os estágios, então era meio que um estágio, mas foi totalmente, né, voluntário, assim, nem contou pra isso. Me contou mais como experiência, então experiência de produção de conteúdo para redes sociais, mudança, até essa questão da linguagem, sabe? Num post do Instagram a gente não pode usar a mesma linguagem que a gente usa no trabalho da faculdade, porque senão ninguém vai ler. Então isso me ajudou bastante, sou bem grata. E aí depois de um tempo eu passei a ser especialista de conteúdo dentro dessa marca F, Autoridade Fitness, fiz alguns vídeos pro YouTube para eles, que se vocês quiserem aí vão me ver. E, bom, foi uma experiência bem interessante. E aí, é isso. Bom, e também, nesse meio tempo, bem no meio da faculdade, fiz esse intercâmbio de 6 meses para Portugal, para a cidade do Porto, na Universidade do Porto. Então, a gente o programa que eu fiz foi de mobilidade acadêmica voluntária, porque não tinha nenhuma bolsa que ajudasse com as despesas lá, mas a gente ganhava bolsa integral na universidade, então que já era uma baita. E eu sempre digo que o que mais me agregou esse intercâmbio foi mais a parte de experiências pessoais do que de experiências acadêmicas. É claro que estar dentro de uma universidade em um outro país, com uma outra cultura, agregou muito. A gente podia escolher as cadeiras que a gente ia fazer lá. Elas não contavam para o Brasil, então, não podia fazer bioquímica lá e não precisar fazer a bioquímica daqui, né? Se eu fizesse bioquímica lá, eu ia ter que cursar daqui igual. No caso, eu já tinha feito bioquímica aqui e fiz lá também. Já fiz bioquímica, genética,
Fiz uma outra que não tinha aqui, que era mais essa parte de cultura, também foi muito legal, de montar planos alimentares e tal. Bom, não lembro mais o que eu fiz, mas foi basicamente isso. E aí tinha algumas aulas em laboratório, era muito legal as salas, assim, parecia um auditório enorme. E o que eu senti muito diferença das aulas aqui do Brasil é que aqui a gente tem muito mais proximidade com o professor, com os colegas. Lá parece que tudo mais distante, até a própria sala de aula, né? Essa questão de ser uma arquibancada, o professor lá embaixo, como se fosse um palco. E aqui é diferente, assim, é muito mais convívio, muito mais tranquila essa parte. Foi isso que eu senti diferença e que acho que às vezes pode prejudicar um pouco o aprendizado, porque a gente não tem tanta intimidade para perguntar, tirar dúvidas, enfim. Mas a parte pessoal, essa questão de organização, então de, bom, ir no supermercado, preparar minha própria comida, deixar algumas coisas adiantadas, me organizar financeiramente, a própria questão de querer conhecer lugares novos, como organizar isso na rotina, de conhecer pessoas novas, então... normalmente o brasileiro vai para Portugal e só se junta com o brasileiro, né? Esse é o clássico. E eu dei a sorte de, logo no início, eu entrei pro programa do Erasmus, que pagava acho que 10 euros, um cartãozinho lá, e aí tinha mais alguns eventos, assim, que tu podia participar. E eu fui num jantar típico português, e nesse jantar eu conheci uma polonesa, uma brasileira e uma italiana, sendo na mesma mesa. E vá vinho, era open de vinho verde, vinho branco, vinho roubo tinto, que era tudo que a gente queria. E nesse jantar a gente ficou muito amigas. Tanto é que no mesmo dia a gente saiu bêbadas de lá, ela falou, vai pra casa, não sei o que. Eu falei, não, no fim não fui, não lembro se já tinha aula no dia seguinte, mas não fui. Mas a gente já combinou coisa pra fazer no outro dia. Aí eu passei na casa delas tinha gente de todos os lugares do mundo, assim, tinha espanhol, tinha belga. E aí eu fiquei muito amiga desse grupo. E pra mim foi, nossa, uma experiência incrível, assim, uma troca de vivência, de cultura, de modos de pensar e realmente fazer amizade, sabe? Criar vínculos, criar laços com pessoas de vários países, do outro lado do mundo, é muito bom. E na minha casa também, quando eu entrei, tinha um belga que me recebeu muito bem, tinha uma espanhola, aí depois entrou 2 italianos que, nossa, me trataram como irmãs, assim, irmãs e uma irmã mais nova. Só que na minha casa o pessoal ficava menos tempo, então eles não estavam fazendo Erasmus, que era 6 meses, como eu tava. Então, infelizmente, a gente não tava lá juntos, não ficou todo o tempo, sabe? Alguns era 2 meses, alguns 3 meses, e aí... Enfim, eles também... Fiquei muito amiga de todos. A gente às vezes se unia as 2 casas, sabe? Isso é muito legal. Mas essa foi a parte que com certeza mais me enriqueceu. Foram essas amizades que eu fiz com o pessoal, né, de vários países. E aí depois do final dessa viagem eu ainda consegui fazer um mochilão de 1 mês pela Europa com uma amiga brasileira que tava da Polônia. Eu encontrei ela na Polônia, a gente foi descendo ali, foi pra Praga, Viena, Budapeste, depois a gente foi pra passar um tempo na Croácia, 4 dias, foi o lugar que a gente ficou mais tempo, 4 dias, que é pra descansar, pegar uma praia e tal, e daí a gente foi pra Itália. Foi incrível também, acho que todo mundo que tiver essa oportunidade. Foi uma viagem bem voltada assim pra low cost, sabe? Cortar gastos. A gente tinha uma cota diária, incluindo tudo, incluindo comida, incluindo hospedagem, incluindo transporte. Acho que a gente não pegou um ônibus na viagem inteira, a gente fazia tudo a pé, a gente fazia uma refeição no dia, o resto baseado em lanche, assim, sanduíche, salada de super, barrinha de proteína, eu levava uns kits mingau. Isso, se entrarem lá no meu Instagram, olhar no feed, tem tudo. Eu postei depois, fiz uma sériezinha de coisas de viagem, assim. Então, quem quiser, dá pra olhar lá. Bom, gente, acho que é isso. Até falei demais. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo. O que quiserem saber mais, me deem dicas do que gravar pro canal. E espero que tenham gostado. Beijo!